não tem problema. Eu vou estar compartilhando minha tela com vocês, então. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. A proposta então, pessoal, é falar um pouquinho para vocês sobre cardiopatias congênitas, né? E a gente vai tentar trazer para vocês alguns conceitos básicos. Talvez essa seja a primeira aula de vocês sobre cardiopatias congênitas. Para alguns até já assistiram uma outra vez. Mas as pessoas têm um bloqueio muito grande com cardiopatias congênitas, talvez porque a gente tem pouca aula mesmo, né? Às vezes a gente fica tendo só uma aula de cardiopatia congênita durante todo o curso e isso acaba deixando a gente um pouco inseguro em relação à condução, tá? Então vamos tentar amenizar isso daí, tá? Deixa eu só tentar colocar aqui que a câmera não está aparecendo. Ok, não estou conseguindo colocar meu rosto aqui, mas não tem problema não. A gente vai sem meu rosto mesmo, que fica até melhor. Qualquer coisa, se vocês quiserem me interromper, tá? A gente vai mais para uma conversa do que uma aula propriamente dita. Então, vocês podem me interromper, não entendeu, quer dar uma pausa, tá? Podem ficar à vontade, não tem problema nenhum, tá? Eu só vou desativar aqui o meu WhatsApp, que ele tá entrando aqui toda hora, vai ficar dando esse sonzinho chato aqui. E a gente já volta. Então vamos lá. Bom, então a gente vai trabalhar basicamente com cardiopatias congênitas. Quando eu falo de cardiopatias congênitas, eu não estou trabalhando com cardiopatias adquiridas, ou seja, eu não estou falando de febre reumática, eu não estou falando de doença de Kawasaki, né? A gente está falando exatamente daquelas doenças onde você já nasceu com elas, tá? Então, tem algum buraco no coração aqui, por exemplo, aqui a comunicação interventricular, que a gente está vendo a câmara esquerda, né? Com a aorta saindo aqui. Desculpa, com a pulmonar saindo aqui, a câmara direita. E a gente está vendo os buracos aqui, né, que sem a câmara esquerda está ali atrás, e aqui os buracos, né, na região do septo interventricular, e o bebê já teria nascido com isso. Não é tão incomum, né, se a gente for ver 8 para cada 1000 nascidos vivos, dá mais ou menos uma incidência de quase 1% aí, né, de cardiopatias congênitas. Então aqui em Sergipe, por exemplo, que a gente tem aí uns 4.000 nascimentos por mês, aí a gente teria mais ou menos uma criança nascendo por dia, né, com cardiopatia congênita aqui no nosso estado. Bom, por que essas cardiopatias congênitas acontecem? A gente sabe que quando a gente fala que é multifatorial em medicina, é porque a gente sabe alguma coisa, mas não tem muitas certezas absolutas, né? A gente sabe que é um misto, a gente tem alterações genéticas, né, que vão levar a alteração na formação do coração. Lembrando que o coração ele era um tubo que vai se transformar, em algum momento ele vai sofrer dobraduras, até que ele se transforme naquela câmara, né, tridimensional ali. E aí tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para algum momento ficar algum buraquinho, alguma má conexão. Então, algumas síndromes, por exemplo, a gente sabe que síndrome de Down, por exemplo, 50% das crianças têm cardiopatia congênita, por isso que todo bebê com síndrome de Down, né, tá lá na caderneta de saúde, nos protocolos, né, de cuidados das crianças com síndrome de Down, fazer um ecocardiograma ainda no primeiro mês de vida, se possível, né? A gente sabe que tem alguma influência familiar, a gente sabe que filhos, né, de mães com cardiopatia têm mais cardiopatia. A gente sabe que algumas raças têm alguns tipos de cardiopatia, como o japonês tende, os orientais tendem a ter um tipo de CIV específica, transposição aparece mais no sexo masculino. E a gente sabe também que existem coisas ambientais que podem levar à cardiopatia. Então, por exemplo, rubéola, lúpus, né, medicamentos teratogênicos aí na gestação, tudo que possa alterar
durante o período de formação embrionária. E o coração ele é muito precoce, né? Se a gente for ver o coração, com 2 meses basicamente, a mulher acabou de saber que está grávida, o coração já está batendo, né? Então, assim, às vezes ela já tomou algum remédio, já teve alguma coisa que foi muito precoce, ela não conseguiu prevenir. Você fala assim, quais são as cardiopatias mais comuns que a gente tem na prática diária? Basicamente, a gente teria as cardiopatias. A gente vai separar aí, só por questão didática aí, a gente vai separar em acianosantes, tá? Que são aquelas cardiopatias onde a criança não fica roxa, tá? E as cianosantes é onde a criança apresenta cianose, tá? Então aqui, ó, eu tô com a criança, né? O lábio aqui tá todo roxinho, tá vendo? A cianose central, não é só de periferia, mão e pé, né? E isso daqui é uma cardiopatia cianosante. Vocês, nesse primeiro momento, eu sugiro que vocês vão aprender, eu vou apresentar para vocês basicamente a tetralogia de Fallot e a transposição, são as duas que vocês vão conhecer cianosantes, como clínico é interessante. Das acianosantes, vocês vão ver que a gente tem várias, né? Os buracos em geral, como comunicação entre os ventrículos, como aquela foto que eu mostrei para vocês, comunicação interventricular, comunicação entre os átrios, né? Comunicação interatrial, persistência de canal arterial, coarctação de aorta. Essa parte de baixo aqui já diz respeito aos estreitamentos, às estenoses, né? Então a gente tem um estreitamento na válvula aórtica, na pulmonar, na aorta descendente, que é o que a gente chama de coarctação de aorta. Tá? Então, tanto os estreitamentos quanto os buracos não deixa a criança roxa no primeiro momento, a não ser que tenha uma insuficiência cardíaca muito grave. Tá? E as outras cardiopatias são quando a criança se apresenta clinicamente com cianose. Essa cianose é persistente, tá? Não é assim, ele de vez em quando ele fica roxinho, né? Quando chora. Não é só assim. Geralmente ele tem uma cianose de base, seja clínica ou pelo menos uma saturação um pouquinho mais baixa. Como é que uma criança, eu tenho que pensar assim, nossa, essa criança tem cardiopatia congênita, como que o clínico vai suspeitar disso lá no consultório? Então a gente teria basicamente a clínica de insuficiência cardíaca. Se eu fosse falar para vocês como que a criança se manifesta com insuficiência cardíaca, é diferente do adulto, né? O adulto vai ter edema, vai ter cansaço aos grandes esforços. Eu estou falando de um bebê de colo, né? Onde o maior esforço dele é mamar. Então, tecnicamente, o bebê começa a ter cansaço às mamadas, que é um esforço grande, é considerado como subir um lance de escada, tá? Considerado um grande esforço. E aí esse bebê começa a não conseguir mamar todo o volume de uma vez. Geralmente o bebê engata uma mamada ali, em 10 minutos ele consegue mamar o que ele precisa, né? E depois ele vai dormir. Já um bebê com cardiopatia congênita, ele tende a ficar dando pausas, mama um pouquinho, cansa, fica ali fadigado, para respirar, volta a mamar, então ele não consegue fazer uma mamada completa, ele fica dando pequenas pausas e aí ele não vai conseguir ingerir o volume que ele precisa. Então, clinicamente seria, né, se tivesse alguma clínica, seria esse cansaço, né, aos esforços e ao exame físico eu ia perceber a tríade clássica, né, que é taquicardia, taquipneia e o fígado rebaixado, né? Então, geralmente se eu falo assim, se o paciente chega para mim sem taquicardia, sem taquipneia, fígado no rebordo, ou no máximo a 2 centímetros, que é o padrão infantil, esse paciente não tem insuficiência cardíaca, né? Se está com esse padrão, eu tenho que suspeitar sim que ele tem insuficiência cardíaca. Vocês vejam que não é muito específico, né? Esse padrão de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia, a gente vai ver, por exemplo, na bronquiolite, lá no pronto-socorro, a criança vai chegar com esse padrão. Claro que a clínica da bronquiolite é diferente, pode ter sibilância, crepto, e às vezes na insuficiência cardíaca isso só vai aparecer na fase mais tardia. Então a gente vai ter que depois, talvez, fazer uma radiografia. A radiografia ajuda muito a separar o que é cardíaco e o que é pulmonar lá no pronto-socorro, tá? Daí eu não posso inventar muitos sinais vitais, né? Frequência cardíaca, respiratória, eu tenho que contar com qualidade, porque senão eu posso errar, né, e dar um diagnóstico errado de que não tem insuficiência cardíaca ou que não tenha um quadro grave. Olha esse bebê, por exemplo, aqui, ele tem uma coarctação de aorta e ele está com insuficiência cardíaca. Olha, é um quadro de aumento da frequência respiratória, né? Mais ou menos uma respiração por segundo, ao redor de 60 aqui em porções.
Ele tem uma retração subcostal bem marcada, um pouquinho de fúrcula, discreto de aleta, ou seja, um desconforto no mínimo moderado, aí já indo para importante, porque já tem aleta, tá? Tá usando oxigênio, provavelmente porque a saturação estava baixa, então é uma insuficiência cardíaca, tá? Esse bebezinho. Mas poderia ser uma bronquiolite. Quando eu faço o raio-x, às vezes ele me ajuda a separar esses quadros que são de pulmão, que são de coração. Nos quadros pulmonares, você vai ver um coração pequenininho, normal, né? E um pulmão, geralmente na bronquiolite, ele fica hiperinsuflado, com os arcos bem retificados. Já no quadro de insuficiência cardíaca, o coração tende a aumentar de tamanho, porque o pericárdio do bebê ele cede com facilidade. Então, geralmente, a cardiomegalia é uma constante nos quadros de insuficiência cardíaca, né, mais marcadas aí. Para isso, a gente precisa de usar uma medida mais objetiva e parar de ter aquela impressão no olhão de que o coração é grande. Por exemplo, esse coração aqui, se você olhar no olhão, parece que ele está aumentado. Ó. Por quê? Porque tem mediastino, essa região aqui é muito aumentada nos bebês, porque aqui tem timo. Tá? Então, se eu ficar olhando muito essa parte de cima, eu posso achar que isso tudo é coração, né? Mas na verdade isso tudo não é coração. Aqui tem um timo em cima de um coração. Então, a medida, como é que eu faço? Eu passo uma linha, né, pelo meio da coluna do bebê. Posso desenhar lá na película de raio-x, não tem problema não. Pego aqui no átrio direito, que geralmente é o local onde eu tenho a maior distância aqui, né, à direita até a linha média. Eu vou chamar esse segmento de A. Depois eu vou pegar a maior distância até a ponta do coração, que geralmente é aqui na ponta que tem a maior distância do lado esquerdo. Vou chamar esse segmento de B. Depois eu vou pegar a maior distância do pulmão, que geralmente é aqui na base do pulmão, tá? Sem pegar as costelas, tá? E aí essa parte interna, então, do pulmão, que eu vou chamar de C. Vou somar A mais B sobre C, esse é o índice torácico de Dan zero, o cara que descreveu isso daí, tá? E toda vez que o A mais B sobre C estiver maior que meio no adulto ou na criança, onde ele é feito em antero-posterior com a criança em pé, isso eu estou diante de uma cardiomegalia. Eu tiro a minha subjetividade do eu acho que e eu falo está ou não está com cardiomegalia. No bebê de colo e nas crianças onde o raio-x é feito deitado, e geralmente o raio-x é feito em antero-posterior e não em póstero-anterior, com uma criança em pé, então o coração tende a se projetar na chapa lá um pouquinho maior, tá? Até porque às vezes o bebê está chorando, é expiratório, o pulmão fica um pouquinho mais fechado. Então a gente considera o índice um pouquinho maior para esses bebês onde o raio-x é feito deitado em antero-posterior. A gente vai falar que só é cardiomegalia acima de 0,6, tá? Via de regra. Então isso objetiva um pouquinho, né, gente? 0,61 eu vou chamar de cardiomegalia, 0,59 eu vou dizer que não, mas está no limite, vou ficar de olho. Se ele veio com 0,8 na consulta anterior, hoje está com 0,7, houve uma melhora. Então, serve para eu objetivar, né, um pouquinho melhor essa questão da cardiomegalia. Esses pacientes podem aparecer também, além da clínica de insuficiência cardíaca, com cianose. Quando eu falo cianose, é cianose central, tá? É muito comum, veja esse bebê que acabou de nascer, ó. Então a boquinha dele está rosa, ou seja, ele não tem cianose central, mas tem a mãozinha roxa e o pezinho roxo, né? Então essa cianose de periferia aqui, ela não preocupa a gente. O bebê faz muito isso por causa do frio, tá? Mas central ele está bem corado, central ele não está com cianose. Aqui já é uma cianose central, então provavelmente a cardiopatia é cianosante. A longo prazo, né, essa hipóxia, essa falta de oxigênio nos tecidos, esse bebê que satura mal, ela faz com que a ponta dos dedos, né, que estão recebendo muito pouco oxigênio, os ossos aqui começam a ampliar a área de captação de oxigênio, né, então o dedo vai começar a ficar mais chapado na ponta aqui, parecendo uma baqueta de tambor, daí a gente chama de baqueteamento digital, e a unha vai ficar bem arredondada, que vai chamar unha em vidro de relógio. Mas para isso aqui acontecer, nas cardiopatias cianosantes, tem que ser uma hipóxia mais prolongada, né, geralmente mais que 5 anos, aí, então os bebês muito pequenos às vezes não tem. Às vezes se a cianose for muito grave, a gente pega bebês às vezes com 1, 2 aninhos, 3 aninhos, já apresentando os primeiros sinais, mas não é tão comum assim. Apesar da insuficiência cardíaca e a cianose ser a nossa preocupação maior, ser o que a gente chama de mais grave, na prática, boa parte das cardiopatias congênitas vão chegar para a gente só com sopro, tá? Um sopro para esclarecer onde a criança está ótima, sem insuficiência cardíaca, sem cianose, sem nada, tá? Então sopro, a gente vai ter que ficar muito atento também a cardiopatias congênitas, tá?
E eu ficar bem alerta também para a questão de arritmias, que às vezes as crianças apresentando arritmia sempre fazer um ecocardiograma, porque pode ser que essas crianças tenham uma cardiopatia congênita de base. Algumas cardiopatias congênitas, como anomalia de Ebstein, transposição congenitamente corrigida, elas cursam às vezes com arritmias comuns da infância, como ataque supraventricular, por exemplo. Agora, quando eu falo que a culpa é primária do sistema elétrico do coração na pediatria, principalmente crianças até 1 ano, o valor é muito alto, tá, gente? Então, geralmente uma criança com febre, chorosa, com muita dor, pode fazer aí 200 de frequência cardíaca e isso não ser preocupante, visto que as arritmias primárias do coração, aquela do sistema elétrico onde eu preciso de cardioverter, por exemplo, geralmente as frequências cardíacas estão acima de 220, tá? Então é bem alto mesmo, até 1 ano. Passou de 1 ano de vida, a gente considera 180 como o número de alerta para arritmias, tá? Um outro sinal que a criança pode aparecer é a hipertensão arterial. Então aqui, por exemplo, eu estou com um coraçãozinho, né? E aqui está um estreitamento nessa região do arco aórtico. Então, a pressão arterial nos braços, que é pré-estreitamento, ela está lá nas alturas, porque tá difícil de passar o sangue aqui, enquanto que a pressão no membro inferior e os pulsos no membro inferior vão ser menores. O normal e fisiológico em nós, por causa do aumento da resistência vascular, é que na periferia, ou seja, nas pernas, a nossa pressão seja mais alta do que a do braço. Se estiver invertida a pressão da perna, ou o pulso da perna estiver menor que os dos braços, isso indica uma coarctação de aorta. Daí a importância da gente estar palpando pulsos, né, nos bebês, né, em membro superior, em membro inferior, medida de pressão arterial, né, usar o manguito correto, porque senão a gente deixa, né, de descobrir, por exemplo, suspeitas de cardiopatias. E o inverso é verdadeiro. Nem todo adulto, por exemplo, que você está tratando com pressão alta, ela é essencial. Às vezes é uma coarctação de aorta, você nunca palpou pulso em membro inferior, nunca vai descobrir, vai ficar usando 3, 4 remédios, né, e entendendo que aquilo ali é uma hipertensão resistente e na verdade é uma coarctação, é anatômico, né? Bom, essa parte aqui, que é a parte da circulação fetal, ela é extremamente importante. Se vocês não entenderem essa parte aqui, o restante da aula vai ficar confuso. Então, eu preciso que vocês agora prestem bastante atenção. Se vocês têm medo, né, desse gráfico aqui, se você tem medo aqui desse gráfico de a circulação fetal, é hora da gente perder esse medo e entender, até porque nós somos especialistas em humanos, né, e o humano começa intraútero. A circulação habitual fetal, a gente, né, isso aí aprende na 4ª série. Vocês precisam aprender isso daqui, não tem jeito, tá? Então vamos tentar entender como que funciona a intraútero, né? Então a gente está aqui com a placenta, esse desenho P aqui é a placenta, e esse coraçãozinho é um coração de um bebê dentro do útero da mãe, tá? Então vejam que o sangue que vem para o bebê, ele vem da placenta, tá? E ele vai via veia umbilical. Vejam que esse sangue que está indo para o bebê, ele não é dos 10 melhores, né? O sangue que vem da placenta, ele é um lago venoso, misturando sangue arterial com venoso. E aí a saturação aqui já é em torno de 80%. Isso é muito importante eu saber que dentro do útero nós vivíamos com uma saturação mais baixa, uma saturação misturada, tá? De 80%. Né? Por isso que esses bebês podem nascer, às vezes viver muito bem com a saturação de 80% nas cardiopatias cianosantes e eles não morrem. A gente adulto, né, vocês veem aí agora na Covid, os adultos que estão saturando em 90, 92 já estão muito mal, né? Mas o bebê não, ele se adapta bem porque ele viveu com a saturação de 80% intraútero. E aí acontece que o fígado é um grande consumidor de oxigênio, tá? Então, para evitar que todo esse oxigênio seja consumido aqui no fígado, a gente precisa de um curto-circuito para levar esse sangue melhor oxigenado lá para dentro do coração, para que ele possa ser distribuído para os vasos, né? Então, a gente precisou de criar um caminho aqui, né, na criação aí da vida embrionária, né? O criador aí acabou inventando, enfiando o dedo aqui ó, dentro do fígado e criou aqui um ducto venoso, tá? O ducto venoso de Arantes é uma estrutura ainda venosa, tá? Onde vai fazer um curto-circuito de forma a roubar esse sangue arterializado, melhor oxigenado, para que ele caia dentro do coração, tá? Então essa estrutura que é uma estrutura que só existe intrauterina, depois ela vai
fibrosar, né, e virar o ligamento redondo aí. Bom, uma vez que esse sangue tenha chegado aqui dentro do coração, percebam que esse sangue ele não cai no átrio esquerdo. Se ele caísse diretamente no átrio esquerdo, seria fácil. Esse sangue, 80%, seria distribuído para os órgãos nobres, porque é o lado esquerdo que leva o sangue tanto para o cérebro quanto para o próprio coração, via coronárias, né? Então aqui teriam as coronárias distribuindo o sangue para o próprio coração esquerdo, que são órgãos nobres, coração e cérebro, tá? Então, eu preciso de fazer com que esse sangue melhor oxigenado chegue lá do lado esquerdo para ele ser distribuído para os órgãos nobres. E para isso, a gente precisa de criar um outro curto-circuito aqui, porque o sangue acaba chegando via veia cava inferior, né? Então o ducto venoso gerante desemboca na cava inferior que cai no átrio direito. E eu preciso que esse sangue melhor oxigenado, que agora já está saturando 67, né, porque consumiu um pouco aqui no fígado, esse sangue aqui, ele precisa chegar melhor aqui do lado esquerdo, tá? E aí como que isso acontece? O criador aí ficou na dúvida e acabou metendo o dedo aqui de novo e criou aqui um septo, o septo interatrial, né? Abriu, é o que a gente chama de forame oval, é como se fosse uma janelinha, né, que tivesse ali aberto, de forma que o sangue preferencialmente escorre para o átrio esquerdo, tá? E aí do átrio esquerdo, esse sangue que agora está saturando 62, ele vai para órgãos nobres, quer seja cérebro, quer seja coronária. Ok, então eu consegui entender como que o sangue daqui chega lá do outro lado, tá? Para nutrir os órgãos nobres aí. Por outro lado, aqui do lado direito, o sangue que está vindo sujo da circulação começa a misturar aqui da veia cava superior, né? A gente tem também o sangue do próprio coração que desemboca aqui via seio coronariano, tá? E aí essa mistura faz com que o sangue que chegue no ventrículo direito, olha, agora já está saturando 50%. Esse sangue na nossa circulação, habitualmente ele vai para dentro dos pulmões para fazer troca, né, esse sangue sujo. Mas como o nosso pulmão intraútero não faz troca, ele está cheio de água, na prática só vai um pouquinho de sangue para esse pulmão continuar crescendo, tá? Mas ele não tem função de troca, o pulmão está fechado, as artérias pulmonares elas são super contraídas, que eu vou chamar aqui de resistência vascular pulmonar aumentada, tá? Então todo bebê intraútero ele tem a pressão nas artérias pulmonares muito alta, tá? Tanto é que a pressão do pulmão ao nascer é sempre elevada, o bebê sempre nasce com a pressão pulmonar elevada, porque o sangue ele não vai preferencialmente para os pulmões. E aí, se o sangue não vai para os pulmões, eu teria um problema evolucionário aí, que seria desse ventrículo direito ficar atrésico, quando ele está sem função, sem fluxo, com pouco fluxo, quase não vai nada para o pulmão. E aí o criador teve uma solução, metendo o dedo aqui, ó, agora no território arterial, então aqui era território venoso, aqui é dentro do coração, intracardíaco, e aqui é no território arterial, conectando, fazendo um shunt, que eu vou chamar ele de canal arterial, onde o sangue do ventrículo direito vai ser jogado, né, na aorta descendente. Então é como se o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, o intraútero, fizessem um pacto. Né? O ventrículo esquerdo fala assim, olha, para você não ficar aí sem função dentro do útero, eu vou ficar tocando o sangue da cabeça, né, até o meio, até o umbigo aí, e você, o ventrículo direito, toca o sangue daí para baixo, tá? Tanto é que essa região aqui que fica entrando em competição do sangue do ventrículo esquerdo e o sangue do ventrículo direito, essa região aqui do canal, que recebe fibras musculares do canal, é onde ocorrem os estreitamentos, né, da coarctação de aorta, aí, que é nessa região da aorta descendente próxima ao canal aqui, tá? Então é o canal arterial que fica aberto ali, fazendo com que o VD tenha uma função intraútero. Tanto que o VD trabalha tão igual ao ventrículo esquerdo intraútero, e quando o bebê nasce, a pressão do ventrículo esquerdo é a mesma do ventrículo direito, tá? Na nossa circulação é o contrário. Se a minha pressão é 12/8, eu tenho 120 milímetros de mercúrio do meu lado esquerdo, né, 12, enquanto que do meu lado direito eu tenho aí 10, 15 de pressão, olha a diferença de quase 100, tá? E por isso que eu chamo de hipertensão pulmonar, quando a pressão, né, do lado direito aí está elevada. Quando eu falo elevada, eu estou falando aí de 25 de média, né, quando eu estou trabalhando com cateterismo. Então,
na prática, a pressão do lado esquerdo nossa é sempre mais alta, mas no bebê, quando nasce, essas pressões são iguais. O ventrículo direito ele é como se fosse um pouquinho mais hipertrófico do que o nosso, por exemplo. Mas isso é fisiológico, tá? É o esperado dele. Ok? Então isso é a circulação que ocorre intraútero. Esse canal arterial aqui, ele fica aberto às custas de uma substância que é produzida pela placenta. A placenta, durante a vida embrionária intraútero, ela produz uma substância chamada prostaglandina. Prostaglandina, então, é aquele mesmo prostaglandina da inflamação. Quando você bate o pé e fica doendo, é aquela mesma prostaglandina. Tá? É ela que mantém esse canal aberto. Quando eu vou clampear o cordão umbilical para esse bebê nascer, eu tiro a fonte de prostaglandina e a falta de prostaglandina vai estimular esse canal a fechar aqui. Tá? Então, vamos simular o nascimento desse bebê. Eu vou clampear o cordão umbilical, tirei ele de dentro do útero e meti um clamp aqui. Tá? E aí, a partir desse momento, já não tem mais sangue passando, né, nesse ducto venoso, então com o tempo ele vai acabar fechando. Vejam que é por meio desse cordão umbilical que eu posso passar um catéter e ele pode chegar diretamente no átrio direito. Então eu consigo fazer uma cateterização central, um acesso central no bebê logo após o nascimento, colocando um catéter dentro do umbiguinho dele, tá? Diferente do adulto, que a gente nunca mais vai poder fazer isso, tá? Então Deus já deixou um buraquinho ali pronto para você cateterizar central o bebê com bastante facilidade. O caminho já está pronto. E aí esse bebê, eu clampeio o cordão umbilical, diminui a prostaglandina, esse canal vai fechar, consequentemente o ventrículo esquerdo agora ele vai ter que tocar o sangue, né, da cabeça até os pés, né, porque agora não tem mais esse apoio aqui do canal, e aí a resistência vascular sistêmica aumenta, né, porque agora vai ter uma dificuldade desse sangue que escorria com facilidade aqui, vai ter uma resistência maior, tá? E aí a pressão desse lado vai aumentando e a do outro lado vai diminuindo, porque agora o sangue começa a entrar nos pulmões e os pulmões vão diminuindo progressivamente a resistência vascular pulmonar até ficar igual a nossa por volta dos 3 meses de vida. Tá? Então, nos primeiros dias, a pressão no pulmão ainda é muito elevada. Tá? Vejam que as pressões aqui, ó, entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito ao nascimento, elas são muito próximas uma da outra. Então, mesmo que eu tivesse um buraco aqui, ó, entre o ventrículo direito e esquerdo, uma CIV, às vezes não passa sangue de um lado para o outro, porque as pressões são iguais. Então, esse bebê poderia não ter sopro ao nascimento, nos primeiros 2 dias na maternidade, o pediatra dá alta para ele, e ele vai para casa e depois é que eu vou ouvir o sopro, e não quer dizer que o médico da maternidade foi ruim. Isso pode acontecer exatamente porque não houve queda da pressão e não houve fluxo, né, de passagem de um lado para o outro. Vamos pensar agora numa cardiopatia bem grave aqui, só para vocês entenderem a importância da circulação fetal em fazer com que um bebê nasça, né, todo lindo, vai para o colo da mãe, mamando, tá? E você fala, não tem nada, e depois ele fica péssimo e volta para a UTI morrendo, tá? Você pode dar alta às vezes da maternidade, ele volta péssimo. Porque imagina uma cardiopatia, vamos imaginar aqui uma coisa bem grave aqui, então suponhamos que eu tivesse aqui, por exemplo, uma atresia pulmonar, aqui está um exemplo, ó. Então o sangue chega aqui no ventrículo direito e eu tenho uma atresia, está totalmente fechado, não chega sangue nenhum na pulmonar. Aí você fala assim, pô, isso é incompatível com a vida. Se não chega sangue nos pulmões, esse bebê vai morrer. Mas a circulação fetal, ó, se vocês olharem aqui, se eu tenho uma atresia pulmonar total aqui, mesmo assim pode chegar sangue nos pulmões, intraútero, lá dentro da barriga da mãe, chegava, porque via canal arterial, o sangue que está vindo para a circulação sistêmica, ele pode fazer o caminho inverso e alimentar também os pulmões, tá? Então, dentro do útero não ia acontecer nada, tá? Mas quando ele nasce, esse canal fecha, ele vai ficar roxo, porque aí não tem sangue indo mais para o pulmão. Então ele vai ter uma cianose grave, esse bebê, porque o fluxo que ia para o pulmão só era possível graças ao canal arterial. Então, essas doenças que são dependentes do canal arterial estar aberto para que o bebê sobreviva, a gente vai chamar de cardiopatia canal dependente ou cardiopatia congênita crítica. Essa cardiopatia congênita crítica você dá alta da maternidade e na primeira semana de vida ele já volta gravíssimo, ou cianótico ou em choque. Por isso que a gente fala que todo bebê que chega em choque, que chega em cianose crítica na primeira semana de vida, ou até na segunda semana de vida, que é mais comum, primeira e segunda semanas,
esses bebês têm que suspeitar de cardiopatia congênita crítica e começar uma substância para reabrir esse canal aqui, que ele deve estar fechando. Então, qual é a substância que reabre o canal? Prostaglandina. Lembra que a prostaglandina é que mantinha o canal aberto? Então, a gente vai usar lá na UTI um remédio chamado Prostin, né, o Prostavazin, que é a prostaglandina para reabrir esse canal aí, tá? Tem que mandar para uma UTI com urgência para reabrir. Então, o Prostin ou Prostavazin, que é a prostaglandina, abre o canal. E se eu quiser fechar esse canal nos bebês, no primeiro mês de vida, eu ainda consigo fechar esse canal arterial aqui se ele não estiver fechado sozinho. Vamos supor que tem um prematurinho. Os prematuros têm muita dificuldade de fechar esse canal sozinho aqui, porque eles começam a ficar estressados, sofrimento é fora, né, do útero da mãe, eles produzem muita prostaglandina pelo fígado, e aí esse canal não fecha e eles começam a ficar com insuficiência cardíaca. E eu posso usar um remedinho que é o inibidor de prostaglandina, qualquer anti-inflamatório. A gente usa ibuprofeno, a gente usa indometacina, a gente usa até paracetamol para fechar esse canal dos bebês na maternidade. Depois que passa de um mês de vida, é muito difícil de você fechar com remédio, porque ele vai ter fibrose aqui em volta do canal e aí fica mais difícil, tá? Por causa dessas cardiopatias congênitas críticas, que é aquela que você vai dar alta da maternidade e o bebê vai voltar na primeira semana morrendo, imagina a frustração da família, poxa, acabei de passar por um médico e agora esse bebê recebeu alta e volta morrendo. Então, por conta dessas cardiopatias, é que foi trabalhado o teste do coraçãozinho, os estudos mostrando que se o teste do coraçãozinho nada mais é do que pegar um oxímetro, tá? Colocar na mãozinha do bebê, colocar no pezinho do bebê, tá? E ver quanto deu de saturação. Então, aqui a saturação deu 96 na mão, deu 96 no pé. O primeiro pré-requisito, que é estar acima de 95, está preenchido. E depois eu vou fazer uma outra comparação. Se tiver tudo ok, esse bebê passou no teste do coraçãozinho e ele vai para casa. Então é um teste excelente. Você está lá no interior, o bebê nasceu, você escutou um sopro, aí você fala assim, meu Deus, sopro é cardiopatia. Será que essa cardiopatia é crítica, dependente de canal, ou é só uma cardiopatia? E aí, nesse caso, você pode fazer o teste do coraçãozinho. E se o teste do coraçãozinho der normal, a chance de ser uma cardiopatia crítica é bem pequena, dá tempo dele ir no cardiologista com calma. Se ele não passa no teste do coraçãozinho, ele precisa de ir para uma maternidade, seja onde for, a distância que for, para fazer um ecocardiograma antes da alta, para você se assegurar de que ele não tem nenhuma cardiopatia crítica, tá? Então, geralmente, esse teste do coraçãozinho é feito nas maternidades, né, é indolor, é um teste simples, por meio de oximetria, e desde 2014 ele é obrigatório aí. E como que eu interpreto? Geralmente eu coloco o pulso oxímetro no membro superior direito e qualquer um dos pés. Por que essa diferença entre membro superior direito e qualquer um dos pés? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu medir a saturação aqui no braço direito, tá ok. Mas se eu medir a saturação aqui na subclave esquerda, que vai estar o braço esquerdo aqui, ele está muito próximo ao canal e ele pode sofrer contaminação de sangue que está vindo do pulmão todo sujo. E essa medida do lado esquerdo aqui pode vir errada. Então eu vou utilizar mais a pressão antes do canal, que é a saturação do lado direito. Depois que passa o canal, tanto faz a perna direita com a perna esquerda. Então eu sempre braço direito e qualquer uma das pernas. Teste do coraçãozinho então. Fiz a oximetria no braço direito em qualquer uma das pernas, tá? E aí, se essa saturação for maior ou igual, ou seja, de 95 em diante, na mão e no pé, então se deu 96 na mão, deu 96 no pé, beleza, tá? Então preencheu o primeiro requisito. Segundo requisito, a diferença entre a mão e o pé tem que ser 0, 1 ou 2. Então, se deu 97 na mão, 96 no pé, a diferença é 1. 97 menos 96. Então, se deu 0, 1 e 2, beleza, esse paciente vai de alta. Agora, se você escutou o sopro no bebê e fez depois a medida da saturação e algum desses dois deu errado, ou seja, vamos supor que o bebê tenha 100 na mão e 95 no pé. 100 na mão e 95 no pé, ele preenche o primeiro critério. Os dois estão acima de 95, né? 100 na mão e 95 no pé. Mas o diferencial não deu 0, 1 ou 2, ou seja, 100 menos 95 dá 5. Então, se o diferencial der maior ou igual a 3, também eu não dou alta. Então, mesmo dando 100 na mão e 95 no pé,
eu aguardo a avaliação de um cardiopediatra, eu encaminho para o hospital que tem cardiopediatra antes de dar alta hospitalar, ok? Vamos falar um pouquinho sobre essas cardiopatias acianogênicas, que é aquelas que não deixam o bebê roxo, tá? Então, vou dar alguns exemplos. Olha aqui, ó, ventrículo esquerdo, ventrículo direito e um buraco, ok? Então, aqui no ventrículo esquerdo eu tenho a saturação. Imagina aqui que eu estou chegando o sangue aqui do pulmão todo limpinho, ó, 100%, 100%, 100%, 100%. Átrio esquerdo. Sangue chegou aqui super limpinho. E aí o sangue chega aqui no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo tem uma pressão alta. Imaginem vocês estão com 120 aqui e 15 aqui. Então, o sangue vai vir onde é mais forte a pressão para onde é mais baixa a pressão. Então, sai da esquerda para a direita e aí misturou um pouco com o sangue do outro lado. O sangue chegava aqui das veias, ó, veia cava superior e inferior, mais ou menos a 60%. Então, lá ele chega a 100, aqui chega a 60. Então, aqui quando misturou o sangue, vai ficar 60 com 100, vai sair 80 e isso não acontece nada, isso não deixa ninguém roxo. Por quê? Porque era para chegar para o pulmão, na verdade, uma saturação de 60 para o pulmão limpar. Agora está chegando uma saturação de 80 para o pulmão limpar. Quer dizer, eu até facilitei o trabalho do pulmão, tá? Mas eu não faço ninguém ficar roxo. Se o shunt é da esquerda para a direita, é impossível você ficar roxo. Para você ficar roxo, precisa de ter sangue sujo caindo onde é sangue limpo, tá? Então, o buraco em si, propriamente dito, como a comunicação interventricular, não deixa ninguém roxo. No máximo, ele vai exceder. Então, por exemplo, aqui está chegando um volume de sangue da câmara direita. Aqui tem um extra chegando da câmara esquerda. A soma desses dois, né, ventrículo direito com ventrículo esquerdo, vai chegar um fluxo extra aqui no pulmão, que é o fluxo que veio do buraco. E aí você vai dar um hiperfluxo pulmonar, podendo deixar o pulmão mais úmido, gerando mais infecções, tá? Mais cansaço, insuficiência cardíaca, tá? Mas na prática não é causador de cianose, tá? Então os buracos sozinhos, isolados, não causam cianose, nem CIV, nem CIA, comunicação interatrial, tá? São só como persistência do canal arterial, que é uma comunicação entre a aorta e a pulmonar. Lembra do canal arterial lá intraútero? Se ele não fecha, eu tenho agora uma doença, né? É para fechar o nascimento. Não fechou, eu tenho a persistência do canal arterial, por isso que chama PCA, persistência do canal arterial. Essas cardiopatias, então, elas só vão dar sopro, tá? Elas não deixam cianóticos, é a cianogênica. Mas, se tiver muito grande, elas podem dar, sim, excesso de volume no pulmão, levando à insuficiência cardíaca por conta de um pulmão mais úmido aí, tá? Que mais que é a cianogênica? Eu disse para vocês que os estreitamentos, né, eles não deixam ninguém roxo. Então, por exemplo, aqui ó, o sangue chegou aqui no átrio esquerdo 100%, passou para o ventrículo esquerdo a 100%, passou para a aorta a 100%, teve muita dificuldade de passar aqui, mas passou a 100%. Não é o estreitamento, não muda a saturação, tá? Então, quando eu vou medir a saturação aqui na mão desse menino, tá dando 100%, tá? Por isso que às vezes o teste do coraçãozinho ele falha nas coarctações aórticas importantes. Ele pode dar um teste do coraçãozinho normal e o paciente ter coarctação. Por isso que os bebês é importante palpar bem o pulso em membro inferior antes de dar alta da maternidade. Um outro exemplo aqui, estenose aórtica. Ó. Sangue é 100%, sangue é 100%. Teve dificuldade de passar, mas passou a 100%. Medir a saturação aqui no braço da criança, tá, né, 100%. Então isso não dá, esses estreitamentos não dá cianose, são acianogênicas. Se ficar muito apertado, como aqui, por exemplo, esse ventrículo esquerdo, às vezes, ele vai engrossando para tentar vencer isso daqui. E aí, esse espessamento do músculo, né, pode gerar isquemia, falta de oxigênio e o paciente a longo prazo ter angina, tá? Mas aí precisa de ser a senhora hipertrofia aí, tá? Bom, como é que eu não vou dar aula aqui de insuficiência cardíaca especificamente, mas o manejo dessas cardiopatias congênitas são muito parecidos com o do adulto, né? A gente vai usar vasodilatadores, como o IECA, por exemplo. Então, o sangue aqui no ventrículo esquerdo ele tem duas opções. Ou ele passa pelo buraco, ou ele vai todo para a aorta. Se eu vasodilato a aorta, eu vou conseguir que vá mais sangue para a aorta e menos pelo buraco. Então, um vasodilatador é uma boa indicação, tá? Às vezes a gente usa diurético quando o pulmão já está mais encharcado.
inotrópicos, mesma coisa que a gente faz no adulto. O único cuidado que eu tenho que ter nas crianças é que a contração é muito dependente de cálcio, então eu tenho que vigiar para esses bebês não fazerem hipocalcemia. E muita atenção ao suporte nutricional, porque esses bebês eles ficam cansados, não conseguem mamar o tanto que precisa, e eu vou ter que trabalhar com nutrição e melhorar a nutrição, potencializar a nutrição, modificar, às vezes modular o leite, para que ele consiga tomar pouco leite, mas muita caloria, né? Então, às vezes, eu tenho que fazer ajustes nutricionais. Em relação às cardiopatias cianogênicas, eu vou dar agora um protótipo, por exemplo, de uma cardiopatia cianogênica por estenose pulmonar. Então, vocês imaginam que eu vou falar da tetralogia de Fallot. Olha o que acontece na tetralogia de Fallot. Na tetralogia de Fallot, prestem atenção, eu tenho aqui uma CIV, um buraco. Aí você falou assim, mas professor, você acabou de dizer que buraco não deixa ninguém roxo. O buraco isolado realmente não deixa. Nem a estenose pulmonar isolada não deixa ninguém roxo. Agora, quando eu misturo uma estenose pulmonar importante com uma CIV, aí está formado o caminho para a cianose. Por quê? Porque aqui eu tenho uma estenose pulmonar importante que vai levar esse ventrículo direito a ficar grosso, hipertrófico. Para tentar vencer a pressão aqui, ele não consegue, de forma que a pressão na câmara direita vai aumentando, 15, 20, 30, 40, 50, 60. E de repente esse bebê que tem uma pressão de 80, ele não tem 12/8, ele não tem 120, às vezes a pressão desse bebê é 70, 80, e a pressão do lado direito aqui já superou esses 70, 80, e aí eu vou inverter o fluxo vai agora da direita para a esquerda, tá? E toda vez que vai sangue sujo, 60%, para onde tem sangue limpo, que é sangue a 100%, eu vou fazer com que o sangue agora da aorta fique 80%, e aí se eu medir a saturação aqui no dedo vai estar 80%. Por isso que os bebês com cardiopatia cianosantes, eles têm uma saturação basal aí entre 75% e 85%, mais ou menos, 70% e 85%, eles vivem bem com essa saturação misturada, que é uma mistura do sangue sujo, né, de 60%, com sangue limpo em torno de 100%, tá? E aí essa mistura de sangue vai para a aorta aqui. Percebam que, então, na tetralogia de Fallot, fala tetralogia porque são 4 coisas, eu teria a CIV, comunicação interventricular, mais a estenose pulmonar, mais uma hipertrofia do ventrículo direito, e por questões anatômicas, que eu não vou explicar aqui detalhadamente agora, mas por questões anatômicas, essa aorta ela fica numa posição aqui em cima do septo. Olha a diferença do que eu tinha visto na CIV agora há pouco, né? Que na CIV a aorta fica do lado esquerdo, né? Olha, a aorta fica do lado esquerdo. Enquanto na tetralogia de Fallot, a aorta ela fica em cima do septo, como se estivesse cavalgando o septo, né? Cavalgando, porque se eu estivesse aqui subindo e montando esse septo aqui, a aorta fica cavalgando o septo, então facilita a entrada de sangue sujo para o lado da aorta. Então essas 4 coisas, estenose pulmonar com CIV, com a aorta cavalgando o septo e a hipertrofia ventricular direita é o que configura o tal do tetralogia de Fallot. Esses bebês, então, eles cursam com cianose, tá? E o grande perigo dessa tetralogia de Fallot é que quando o bebê está por volta de 6 meses a 2, 3 anos, ele começa a apresentar as crises de hipoxemia. As crises de hipoxemia é quando essa hipertrofia aqui vai aumentando. Vamos supor que aqui embaixo já tem músculo. Vamos supor que esse músculo engrossa, esse bebê vai colher um exame, o pulmão fica duro, vai passar menos sangue ainda por essa área estreitada na hora da crise de hipóxia, e esse bebê pode desmaiar, ele estava saturando normal 80% de basal, agora ele está saturando 50%, fica roxo, 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 né? A gente fala que fica preto, de tão roxo que ele fica, e aí ele fica meio inconsciente, com rebaixamento do nível de consciência, ou confuso, tá? E aí isso a gente está diante de uma crise de hipoxemia. Vocês têm que saber tratar essa crise de hipoxemia, que é a complicação mais comum das cardiopatias cianosantes. Então, geralmente a gente coloca os bebês na posição genopeitoral, que é dobrar a perninha contra o tórax. Quando eu faço isso, eu estou espremendo todo o sangue das pernas, que dá mais ou menos os 10 ml por quilo, uma expansão aí. Estou espremendo esse sangue todo da perna. Esse sangue da perna, então, vai chegar via veia cava inferior aqui no átrio direito,
vai chegar esse volume extra aqui no ventrículo direito e esse volume extra tenta entrar aqui no pulmão, levando um pouco mais de sangue para o pulmão. Então, por isso que os adultos, se você não operar essas cardiopatias na infância, antigamente os adultos faziam isso, eles andavam um pouco, eles estão cianóticos, e depois eles cansavam e agachavam, né? Essa posição aqui de cócoras é uma posição que era típica desses pacientes que não operam na infância. Hoje é muito raro a gente ver, porque a gente opera essas crianças com 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, tá? Mas quando não é operado, eles tendem a fazer essa posição, que é o que a gente vai fazer nesse momento. Fisiologicamente, colocar o bebê na posição genopeitoral, é óbvio, tá cianótico, oferecer oxigênio com o máximo que você conseguir, e às vezes dá uma sedada no bebê, aí a morfina é uma ótima opção, porque a morfina ela amolece esse infundíbulo, esse músculo que tem aqui debaixo da válvula pulmonar, abrindo um pouco a via de saída aqui do ventrículo direito e melhorando o fluxo de sangue no pulmão. E aí eu posso também pegar uma veia e repor volume, do mesmo jeito que eu fiz a posição genopeitoral, eu posso pôr uma expansão, né, de 10 ml por quilo de soro fisiológico, e aí se ficar muito persistente eu vou evoluir para um quadro mais grave de UTI, onde eu vou ter que cuidar da acidose, onde eu vou ter que fazer droga vasoativa, mas não é a nossa intenção. Esse início aqui é o que vocês têm que saber fazer. Esse paciente, quando vai para casa, às vezes a gente usa um beta-bloqueador, porque o beta-bloqueador ele reduz a frequência cardíaca. Quando você reduz a frequência cardíaca, você dá mais tempo do sangue entrar nessa câmara grossa aqui do ventrículo direito, encher a câmara grossa para que ela possa ser ejetada para pulmonar. Então, a vantagem de reduzir a frequência cardíaca é melhorar, né, a entrada de sangue, tá? Que é uma disfunção diastólica, e permitir a entrada de sangue no pulmão depois em maior quantidade. Por isso que esses bebês, às vezes, vocês vão ver muito em ambulatório usando propranolol, por exemplo, que é um beta-bloqueador aí que a gente usa para essas crianças. Então, tetralogia de Fallot, estenose pulmonar, hipertrofia do VDC e veio cavalgamento. O típico raio-x da tetralogia de Fallot é esse daqui. Como eu não tenho o tronco da pulmonar, lembra que na estenose pulmonar eu tenho uma estenose pulmonar tão importante aqui, ó, que o tronco da pulmonar ele fica pequeno. Então, geralmente na tetralogia de Fallot mais importante, você vai ter um escavamento. Lembra que o raio-x geralmente a gente tem 3 arcos: arco aórtico, tronco da pulmonar e o ventrículo esquerdo. O tronco da pulmonar é que ele desaparece, fica escavado, por isso que dá essa impressão de um sapatinho, né? O ventrículo direito aqui, ó, ele engrossa tanto que a ponta do coração sobe, ó, esse ângulo cardiofrênico aqui ele aumenta. Por isso que ele dá essa impressão de tamanco holandês, ou coração em sabor, tá? Ou sapatinho de Smurf, que você quiser chamar aí. É bem típico, né, desse coração deitado aqui com esse escavamento da tetralogia de Fallot. A periferia fica bem pretinha, dando um padrão de hipofluxo pulmonar. O que é hipofluxo pulmonar? Geralmente, num raio-x habitual, se eu olhar aqui entre as costelas, ó, na periferia, nessa parte aqui, hipofluxo eu procuro na periferia, eu vou procurar uns cabelinhos brancos nessa região aqui, ó. É como se fossem essas tramazinhas aqui, ó. Esses cabelinhos brancos chegando aqui, tá vendo? Ó, cabelinhos brancos. Se eles não chegam na periferia, tá muito branco, tá? Aqui chega um pouquinho ainda, tá? Mas tá aqui, se ficar muito preto a periferia, parecendo pneumotórax até às vezes, significa que eu tô com hipofluxo pulmonar importante, tá? Então, hipofluxo é falta dessa trama, né? Essa trama nada mais é do que vasos de sangue pulmonar chegando aqui, então. A ausência de trama na periferia, pulmão preto na periferia, é o que a gente chama de hipofluxo pulmonar. É típico dessas cardiopatias com estenose pulmonar grave, né? Porque está chegando pouco sangue lá no pulmão, tá? Hipofluxo. Então, os bebês que ficam roxos, eles podem ser mais velhinhos, de 6 meses a 2 anos, com a tetralogia de Fallot, ou eles podem ficar roxinhos lá na maternidade. Quando ele fica roxo mais velhinho, eu vou ter um padrão mais de hipofluxo pulmonar, e lá na maternidade é mais comum, como cardiopatia congênita, a transposição dos grandes vasos, que é a outra que vocês precisam conhecer, tá? Então, a transposição dos grandes vasos, eu vou explicar então. A circulação habitual vocês já conhecem: 100% de sangue, 100% de sangue, vai para o corpo usou, e aí devolve aqui a 60%, 60%, vai para o pulmão limpa, devolve para o átrio esquerdo a 100%. Esse é o padrão normal. Tetralogia de Fallot, olha que confusão.
O sangue chega todo sujo aqui, né, da circulação sistêmica, e aí ele cai no ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, ao invés de ir para pulmonar, do ventrículo direito, ao invés de ir para pulmonar para que ele seja limpo, olha para onde ele está indo. Houve uma conexão errada aqui, da via de saída, e aí ele está indo para a aorta. Então, esse sangue sujo, ele volta para o corpo e vem para cá sujo de novo. E volta para o corpo, suja mais e volta para cá sujo de novo. E olha o que acontece do outro lado. O sangue do pulmão vem limpinho, cai no ventrículo esquerdo, volta para o pulmão limpa ele de novo e ele volta limpinho para cá. Ou seja, são duas circulações em paralelo, não mais em série, que se elas não se comunicarem, isso é incompatível com a vida. A grande vantagem é que dentro do útero eu tenho pontos de comunicação. Lembra que eu tenho lá o forame oval, onde eu possa misturar esses dois sangues sujo com limpo? E aí se eu tenho 100 de um lado e 60 do outro, eu posso viver com 80. Né? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o canal arterial intraútero, que também é um outro ponto de mistura. Por isso esses bebês nascem super bonitos. Agora, geralmente eles ficam com sintomas já na maternidade, diferente da tetralogia de Fallot, que às vezes vai para casa tranquilo. Esses daqui já ficam sintomáticos geralmente na maternidade. Tá lá mamando no colo da mãe e fica cianótico. Ou na primeira semana de vida, tá? E aí ele tem um bebezinho, né, que tá bonitinho, tranquilo, mas com cianose central. E olha a diferença do raio-x. Lembra que eu disse para vocês que lá na tetralogia ele falou o raio-x era preto? E eu não via esse pelinho branco aqui na periferia. Aqui eu tô vendo pelinho branco tudo na periferia. Então esse padrão aqui não é de hipofluxo. Eu tô vendo até uma coisa meio estranha. Percebam que no ápice aqui, ó, eu tenho muito mais trama, muito mais parte branca, ó, do que na base, tá? Esse padrão, então, de muito mais sangue no ápice do que na base é o que eu chamo de hiperfluxo pulmonar. Isso me mostra que está chegando muito sangue no pulmão, tanto é que o pulmão acabou redistribuindo e jogando esse sangue para o ápice, que o ápice geralmente é uma área que a gente não usa muito, né? A gente deixa ele de reserva. Tá com sangue demais, eu jogo um pouco aqui para cima. Então é uma área de escape. Então isso mostra excesso de sangue chegando no pulmão. Por isso que esse bebê fica com insuficiência cardíaca cansadinho, porque o pulmão está cheio de sangue entrando, né? Que é o excesso de sangue que está chegando via arterial aí. Veja o coração enorme, né? Cardiomegalia, né? Se a gente fizer o índice cardiotorácico vai dar alto, tá? É bem diferente daquilo que a gente tinha visto lá, né, na tetralogia de Fallot, né, que a gente tem um outro padrão. Geralmente esses bebês, a gente trabalha. Então você tem um bebê roxo com um raio-x com hiperfluxo, você tem um bebê roxo com raio-x com hipofluxo. Um é hipofluxo tetralogia, hiperfluxo transposição. Isso é muito interessante, por isso que vocês vão ver nos livros de cardiologia pediátrica, nos estudos, que eles vão separar cardiopatias acianosantes das cianosantes, e depois eles separam hiperfluxo de hipofluxo no raio-x, porque ajuda você a diferenciar as cardiopatias cianosantes umas das outras aí, tá? Mas é mais para dar diagnóstico. O ecocardiograma vai ter que ser feito em todos eles, né? Geralmente todo bebê com suspeita de cardiopatia eu faço um raio-x, um eletro, um ecocardiograma, né? Raio-x para estudar pulmão, eletro para estudar sistema elétrico e eco para estudar anatomia cardíaca, tá? E função. O ecocardiograma é um exame de ultrassom, tá? Ele é não invasivo. Eu já posso, essa mãe aqui, ó, com 18 a 24 semanas, toda gestante deveria fazer não o ultrassom morfológico só, ela tem que fazer o morfológico também, que vê o bebê de cima a baixo. Mas ela deveria fazer um exame cardíaco do bebê, que a gente chama de ecocardiograma fetal, onde eu vou estudar só o coração com muita atenção. Que às vezes o morfológico, o obstetra dá uma passada geral, mas ele não consegue ver detalhes. Então, cardiopatias graves como transposição podem passar no ultrassom morfológico aí, tranquilamente, tá? Coarctação de aorta. A gente está aqui, então, diante de um coração. Esse é o ventrículo esquerdo, esse aqui é o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Aqui é o ventrículo direito, esse triângulo aqui. E aqui é o septo interventricular. Vejam que tem um buraco aqui passando um fluxo em azul, que aqui está amarelinho, que significa que turbilhonou. Se turbilhonou, eu vou ouvir sopro, né? E aí, aqui está mostrando já uma CIV intraútero, eu já consigo ver os problemas intraútero. Então, o ecocardiograma ajuda no diagnóstico desde já intraútero, tá? Vou mostrar aqui para vocês um ecocardiograma. Esse ecocardiograma é a posição transversal. Isso aqui seria a aorta, ó, a aorta cortada transversalmente, a válvula aórtica, tá?
E aqui vocês vão perceber que do lado da válvula aórtica, logo abaixo dela, vai ter um buraco. Ó, isso aqui vai estar passando um sangue aqui. Não era para ter esse sangue passando aqui, ó, esse amarelo, né? Esse amarelo, então, é o sangue passando aqui nesse buraco, que é uma comunicação interventricular. Eu vou mudar a projeção agora, ó, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, tá? E aqui o septo interventricular, e olha o fluxo de sangue passando do direito para o esquerdo por esse buraco aqui no septo, bem perto dessa região do miolo do coração, que é essa região perimembranosa, onde tem muito tecido fibroso, é a CIV do tipo perimembranosa. Tá vendo aqui? Isso é o ecocardiograma. A gente consegue ver em tempo real os buracos, né, os fluxos passando aí dentro do coração. Outro exame que às vezes a gente faz em cardiologia pediátrica, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, é o cateterismo, aqueles casos que eu tenho dúvida. Então, se eu queria estudar melhor a aorta, porque às vezes o eco, como eu faço aqui da região da fúrcula, os raios de ultrassom, às vezes eles não conseguem chegar nessas regiões mais distantes para estudar bem essa região, como na coarctação. Então, vejam que aqui eu coloquei um catéter dentro da aorta, está subindo, colori, joguei um contraste, e olha o que ele mostrou. A aorta ascendente, a aorta descendente, e olha o estreitamento aqui, ó, na região da coarctação. Então, o exame de cateterismo ele serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Ó. Do mesmo exame, ele já colocou aqui um catéter do tipo balão, encheu esse balão aqui com a substância, com o soro lá, e aí esse balão ele vai insuflar nessa região aqui coarctada e vai rasgar a íntima e a média aí desse vaso, tá? De forma que você corrija essa coarctação, e às vezes nesse mesmo momento ele já coloca uma molinha aqui em volta. A molinha é como se fosse tipo aqueles bobs de cabelo que a mulher usa, né, para poder deixar o cabelo com cachinho. Você coloca como se fosse um bob aqui dentro do vaso assim, né, de metalzinho. Ele abre aqui e depois ele não fecha mais e segura esse vaso aberto para ele não recoarctar posteriormente. Eu já posso tratar intraútero. Lembra que eu falei para vocês da coarctação, da transposição, que na transposição eu preciso de misturar o sangue do lado direito com o lado esquerdo, senão o bebê morre, porque é incompatível com a vida. Então existe uma técnica que a gente chama de Haskin, né, que a gente pode fazer isso também. Aqui eu estou mostrando para vocês como o cateterismo pode tratar, né, algumas doenças. Então aqui, ó, ele está passando um catéter, ele vai pegar a veia femoral aqui, ou a artéria, que no caso é a veia, e vai subir com o catéter, né? Esse aramezinho aí, ele vai subindo até o coração, e aí ele vai chegar pela veia cava inferior dentro do átrio direito. Ó, o catéter está chegando aqui dentro do átrio direito. Percebam que esse paciente aqui tem um buraco, um forame oval ou uma CIA, que é uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. É o que ele vai se dispor a tratar, né? O catéter está chegando aqui dentro do átrio direito, ó. Passou pelo buraco, chegou dentro do lado agora do lado esquerdo. Olha, agora ele está abrindo um aparato aqui para poder tratar, olha, esse buraco. Tá vendo? Ficou tipo uma bolacha recheada aqui, ó, onde esses dois, a gente chama isso de prótese, né? Uma prótesezinha fechando aquele buraco. Então eu posso inclusive tratar algumas cardiopatias por cateterismo sem precisar fazer cirurgia. Um outro procedimento é o Haskin. Então aqui, ó, nós estamos, por exemplo, numa transposição. Lembra que eu disse para vocês anteriormente que nesses casos eu preciso de ter mistura entre os dois lados, e às vezes o forame oval vai fechando e eu preciso de reabrir esse forame oval para haver mistura entre os dois lados nesse procedimento que eu chamo de Haskin. O Haskin nada mais é do que você colocar um catéter aqui, ó, ele chegou no átrio direito, a ponta dele vai para o átrio esquerdo, no átrio esquerdo eu insuflo um balão e dou um puxão literalmente nesse balão aqui, ó, de forma a rasgar o septo interatrial, e aí esse balãozinho vai ser puxado, né, aqui na região do septo, de forma a rasgar o septo e misturar o sangue do lado esquerdo com o lado direito, até esse bebê poder fazer uma cirurgia maior, tá? Então olha aqui, é um procedimento em tempo real. O catéter está aqui, ó, olha o balão encheu, ele vai dar um puxão, tá vendo? Na hora que ele dá esse puxão, ele rasgou o septo aqui
interatrial e a saturação do bebê melhora nesse momento aqui, ó. De novo, catéter, insuflou o balão e puxou, tá? Esse é um procedimento que a gente faz na sala de cateterismo e consegue tratar por cateterismo. Na maioria das doenças, das cardiopatias congênitas, para tratar, eu preciso de fazer uma cirurgia. Nós vemos que são problemas anatômicos, é buraco, é estreitamento. Então, eu brinco que a cardiologia pediátrica é a hidráulica aplicada à medicina, porque eu estou falando de encanamento entupido, né, de buraco, de vazamento. Então, nesses casos, não tem jeito. Eu vou ter que abrir, costurar, fechar aquele buraco, abrir, cortar, tirar a parte estreitada, dilatar. Então, nesses casos, eu preciso de mexer dentro do coração para fazer os reparos, os remendos ali dentro do coração ou não, tá? Isso daqui não era possível, até 1950 não se fazia, né, cirurgias no coração, porque eu precisava de parar o coração. Se você for cortar um coração com a pressão de 120, nós estamos falando aí de 120 centímetros de água, quer dizer que o sangue vai voar 1,20 m de altura aí dentro da sala, né? Então, você não opera esse coração com o coração batendo, você tem que parar o coração. Só que quando você para o coração, quem é que vai ficar levando sangue para o meu cérebro? Eu vou morrer o cérebro durante a cirurgia? Então, eu precisei de inventar um aparato que durante a cirurgia pegasse esse sangue aqui, né, arterial, levasse ele para uma bomba. Essa bomba, essa máquina que a gente vai chamar de circulação extracorpórea, quer dizer, eu circulo o sangue fora do corpo, por isso chama extracorpórea. Essa máquina ela vai fazer o aquecimento do sangue, ela vai fazer a limpeza do sangue, né, aqui nessas membranas de oxigenação, tá? Então, na prática, o serviço dessa máquina é o seguinte: ela pega o sangue por aqui, então ele vai pegar o sangue venoso, ó, sangue venoso, ele chega aqui, ele vai ser bombeado, então o papel do coração vai ser feito pela máquina, bomba, então o papel do coração é feito aqui, e aí depois esse sangue vai ser oxigenado, quer dizer, o papel do pulmão também é feito aqui. Eu posso parar, né, o pulmão de funcionar, porque eu vou ter que apertar o pulmão, espremer ele para sair do meu campo operatório. E aí o papel do pulmão vai ser feito aqui também. E aí esse sangue vai ser reaquecido e injetado na aorta para que durante a cirurgia ele continue indo para o cérebro, para o meu corpo, sem prejuízo aos vasos, enquanto eu paro o coração. Eu vou precisar de paralisar o coração com uma substância à base de potássio para operar. Tá? Então, qualquer cirurgia cardíaca é grave, com alto risco de mortalidade, ainda mais em bebezinhos. Tá? Aqui vou só mostrar para vocês entenderem mais ou menos como seria feita uma cirurgia cardíaca. Né? Tá acabando já, viu, gente? Tenha sua paciência um pouquinho. Deixa eu ver. Por algum motivo aqui não está passando. Aqui, agora foi. Então aqui a gente está abrindo o tórax do paciente. Veja que a gente tem os afastadores que seguram, né? O externo já foi cerrado, já foi aberto. Aqui o coração está batendo. E agora eu preciso de canular os vasos, né? Então eu estou colocando uma cânula, tá vendo? Nos vasos. Essa cânula aqui é uma cânula que vejo que o sangue está arterial, né? Que é um sangue vermelho rutilante aí, vermelho vivo que a gente fala. Então é a canulação da aórtica. Então aqui tá. E aqui embaixo ó, a gente está vendo o átrio esquerdo e a veia. Ele vai pegar a veia cava superior ó, e vai abrir e vai canular também, tá? Colocar uma cânula. Porque o sangue agora, veja que é um sangue mais escuro, que é o sangue venoso. Porque o sangue venoso agora, ele vai vir por aqui, né, para ir para a máquina. Ó, esse sangue venoso vai para a máquina. A máquina, né, ela vai oxigenar, limpar o sangue. Tá canulando também a veia cava inferior. Né? Olha, o sangue agora ele vai para a máquina extracorpórea para ser oxigenado. Olha a bomba de rolete ali bombeando o sangue, alguns reservatórios.
a máquina onde faz o controle, especificamente. Oxigenador de membrana, que está aqui onde o sangue vai ser oxigenado. Câmara de aquecimento. As bombas de rolete, né, onde vai ser o sangue bombeado. E aí o sangue é bombeado, ele chega limpinho aqui na horta. E aí eu posso introduzir, agora tá vendo que ele tá pondo uma mangueirinha aqui, ó, na raiz da horta. Porque agora ele vai jogar uma substância aqui à base de potássio para parar, né? As coronárias vão chegar e vai parar o coração para poder fazer a cirurgia, né? Então essa substância vai ser ejetada. Geralmente esse paciente vai ser resfriado com gelo mesmo para não consumir muito durante a cirurgia. Vejam que agora jogou o potássio, o coração vai reduzindo, ó. A frequência cardíaca vai caindo, a pressão agora está controlada, né, pela bomba de rolete, agora um perfil, olha caindo aqui, caindo, né, a frequência até que ele fez a sistolia, tá? E agora eu posso, né, operar o coração porque o sangue agora vai ficar circulando na máquina extracorpórea e aí eu consigo fazer a cirurgia propriamente dita. Ok? Só para vocês entenderem, né? Então aqui, por exemplo, é um átrio aberto, aqui o átrio direito, e aqui vocês estão vendo aqui uma sutura, um remendo com selo de pericárdio bovino, onde foi amarrado, costurado, né, remendado, uma comunicação interatrial, por exemplo. Então cirurgia simples como a correção interatrial precisa de extracorpórea, né, com todo o risco envolvido. Aqui no nosso estado, desde 78, quem opera é o Dr. Teles, né? Quem não teve o prazer de conhecer aí, um grande cirurgião, trabalha a parte de congênita muito bem em nosso estado. E tem algumas técnicas que ele desenvolveu para correção de coarctação que recebe o próprio nome, né? A técnica de Mendonça. Deixa aí a homenagem ao cirurgião aí do nosso estado. A gente tem também grandes cirurgiões, a cirurgia cardíaca brasileira é muito respeitada no mundo inteiro, para correção de transposição dos grandes vasos, por exemplo, o Jatene, né? Ele inventou o switch arterial, que é a troca das artérias, então você precisa de... Se estava tudo trocado de lugar, a ideia dele é destrocar os vasos de lugar aqui, então ele vai cortar aqui na raiz e destrocar de lugar, mas o grande segredo da técnica é exatamente pegar as coronárias, tirar elas da aorta e reimplantar na neo-aorta, né, que vai ser o vaso que está lá atrás, que era pulmonar. Então esse cuidado de reimplantar 2 microvasos ali no bebê, nós estamos falando de vasos de 2, 3 milímetros, que é o grande pulo do gato aí, onde conseguiu um ótimo resultado. E esses bebês às vezes têm uma sobrevida muito boa hoje em dia, né, em grandes centros aí chega a 95, 98% de sobrevida para uma complexidade de doença dessa, onde morriam todos antigamente, né? Algumas cirurgias não são correção total, às vezes eu vou fazer alguns paliativos, por exemplo, estenose pulmonar. Se eu tivesse uma estenose pulmonar muito grande, como a tetralogia falou, por exemplo, esse bebê não aguenta uma cirurgia daquela com extracorpórea, ele está mal, então eu posso simplesmente fazer com que eu jogue um pouquinho de sangue na pulmonar paliativo até eu quebrar galho. Então, na prática, o que eu estou fazendo aqui é um canal arterial, veja, eu estou conectando a aorta com a pulmonar, né? Então, aquele canal arterial que tinha intraútero, eu estou fazendo ele artificialmente. Essa foi a primeira cirurgia cardíaca que foi feita, foi essa para correção de tetralogia de Fallot. Na verdade, nessa época, eles não colocavam tubo de material sintético, que é o Blalock-Taussig, né, a técnica modificada, porque a técnica do Blalock era pegar a subclávia mesmo e conectar diretamente, tá, a pulmonar, e aí tinha um pouquinho de atrofia de um dos membros aí. Para quem nunca assistiu, vale a pena assistir esse filme Quase Deuses, né? Ele conta a história da cirurgia de Blalock, tá, e da Taussig, que foi anestesista, e vocês vão conhecer também como que foi o envolvimento do Vivian Thomas, né, que está com o personagem aqui atrás na história. Por isso que hoje essa cirurgia é chamada de Blalock-Taussig-Thomas, né? BTT. Blalock-Thomas-Taussig. A Taussig foi a pediatra que fez o papel de anestesista desses bebês, né, nessas primeiras cirurgias, numa época que era considerado coração inoperável aí, tá? Uma das frases do filme aí.
as coisas não melhoram sozinhas, as pessoas que as melhoram, né? De 1950 para cá, a evolução que a gente teve no campo da cirurgia cardíaca foi enorme, né? Então, esses bebês que eram condenados, né? Uma transposição, por exemplo, que eram condenados a morrer ainda no primeiro ano, agora recebem essa correção, tá? E podem ser corrigidos, né? Então, assim, a gente tem uma grande evolução nesse campo aí, tá? Então era isso que eu queria apresentar para vocês, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, podem abrir o canal aí e perguntar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, é só abrir o microfone e aí vocês podem perguntar se tiver alguma dúvida. Bom dia. Gostei muito da aula, parabéns. Eu tenho uma dúvida. Quando Sim, o senhor fala da tecnologia, fazendo uso de beta-bloqueador, ele sim, vai melhorar o enchimento do ventrículo direito, não é isso? isso. Mas não haveria